Iniciando aí a nossa live 2 do ITT Performance, aqui com o Paulo Mesomo, professora Maria Fernanda, do ITT Performance. Hoje vamos falar de desempenho térmico de edificações, né, dentro ali de uma sequência de lives do ITT Performance que nós vamos fazer nos próximos dias. Lá no Instagram do ITT Performance está a programação, no meu Facebook também, no Facebook do ITT Performance também. E é isso aí. Obrigado, Paulo, Maria Fernanda. Palavra de vocês. Toquem ficha. Ok, obrigado aí, Bernardo. Mais uma, já estamos gravando, então depois nós deixamos a gravação à disposição lá do pessoal e quem quiser já vai se apresentando aí, dizendo a cidade que a gente vai comentando aqui ao longo da transmissão. Vai lá, Paulo. Ok, então, obrigado aí, Bernardo. Quem mais estiver assistindo, já acompanhando a gente. Eu vou fazer essa apresentação, né? Junto comigo também então o professor Bernardo, a professora Maria Fernanda, alguns colegas do Lavit que devem estar entrando agora em seguida também, porque a ideia aqui também é uma apresentação mais colaborativa, né? Acho que vai em nome de toda a equipe. A gente vai ter dentro do Lavit, né? A parte acústica, desempenho térmico, desempenho lumínico em dias diferentes. Então, apesar de serem assuntos específicos dentro dessa grande área, todo mundo aí vai estar colaborando durante a apresentação, comentando e, enfim, sintam-se livres para isso. Sintam-se livres para isso, né? Bem, então, eu sou o Paulo, sou engenheiro civil, trabalho na parte de desempenho térmico dentro do Lavit do ITT Performance e vamos estar passando aí a percepção do tema de desempenho térmico para contextualizar, para dar um panorama sobre o assunto e focar em alguns pontos aí que a gente acha que são pontos-chave, né, da parte de desempenho térmico, considerando o nosso contexto de hoje. Então, vou começar falando, mas quem quiser já fazer alguma contribuição. Para começar, né, eu queria tratar um pouco da parte de conforto térmico e a relação com o desempenho mesmos. Quando a gente fala de conforto térmico, a gente está falando da ação humana, né? Então a gente está dando uma ênfase na sensação do usuário em si e não do edifício. Então a gente está dando, na verdade, uma ênfase no estado da mente, né? Que o ser humano tem, como ele se sente dentro de um determinado ambiente. E aí a gente vai então, tem diversas variáveis que vão influenciar no conforto térmico, né? Um assunto bem longo, né? Que a gente vai só citar. Mas se a gente estivesse falando de conforto, a gente teria muito mais o foco no usuário em si, né? E como ele se sente em determinado ambiente. E quando a gente fala de desempenho térmico, então a gente foca na edificação e o desempenho vai estar relacionado ao conforto, porque a gente considera que um bom desempenho um edifício que tiver um bom desempenho vai gerar um conforto aceitável para o usuário, né? Ou ao menos é o que a gente quer, é o que a gente almeja quando a gente fala de desempenho térmico. Então, inclusive alguns parâmetros, às vezes alguns formas de medir o desempenho estão relacionados ao conforto que a edificação proporciona. E a gente pode também relacionar diversas variáveis aqui, né, no desempenho térmico, mas eu separei aqui em 3 tópicos que acredito que a gente possa resumir de uma forma bem ampla o que mais influencia no desempenho térmico de uma edificação. Então, inicialmente, o envelope construtivo, né, a própria norma de desempenho já dá bastante essa ideia de que a gente está falando de paredes externas, cobertura, forro, né, se houver, então tudo que divide o meio interno com o meio externo, né? Fica nosso envelope construtivo e ele desempenha um papel muito importante no desempenho térmico. Clima, né? Onde a minha edificação está inserida, visto que uma casa boa em um determinado local pode não ser boa em outro. E quando a gente fala de clima, o ideal é que a gente trate sempre uma maior nível de detalhamento possível, né? Então a gente estaria falando do microclima, ou seja, o clima exatamente onde está a nossa edificação. Na prática, isso acaba sendo um pouco difícil de se fazer. Normalmente se considera mais o clima da cidade,
né? E o microclima acaba não conseguindo ser tão bem detalhado, né? O máximo que a gente consegue, às vezes, é considerar um pouco o efeito do entorno, alguma coisa assim, mas a gente acaba considerando, na maior parte dos casos, as medições de temperatura, umidade, enfim, das estações meteorológicas, né? Então, a gente não está, na verdade, considerando o microclima. Mas, para estudos mais aprofundados, o ideal é que se considere. E o uso, né? Então, a gente está inserindo uma influência do usuário, né? E a gente está falando, então, dos hábitos que esse usuário vai ter. E isso está relacionado também à questão, né, hábitos culturais, a taxa de ocupação, né? Quantas pessoas vão ter nessa casa, como que essas pessoas vão ocupar, em quais horários do dia, né? E equipamentos também internos, né, que também vão gerar calor. Então, quais são esses equipamentos, em que horário esses equipamentos vão ser acionados, vão estar gerando calor dentro dos ambientes. Então, aí tem também, entre outros, né, fatores ligados ao uso, né, essa influência do usuário, que também é bastante predominante. E considerando o nosso contexto, então, a gente está considerando o clima do Brasil, né? Esse aqui é o zoneamento bioclimático. Zoneamento bioclimático que já é citado pelas normas aí desde 2005, normas brasileiras, né? E divide o Brasil em 8 zonas bioclimáticas, né? A zona 1 é mais fria, a zona 8 é mais quente, e a gente tem uma distribuição que não, ela desconsidera aí a divisão política dos estados, né? E sim detalha por cidade qual a zona que se enquadra com alguns critérios aí para separação dessas zonas. E se a gente considerar o clima do Brasil, a gente vai ver que é um clima bastante abrangente, né? A gente tem desde locais muito frios a locais muito quentes, e inclusive cidades, climas específicos que têm verões quentes e invernos frios na mesma cidade, né? E a gente está falando de regiões que têm uma oscilação diária também alta de temperatura, né? Nós aqui em Porto Alegre, São Leopoldo, estamos justamente em uma dessas regiões, né? E aí a gente tem que entender que as estratégias de projeto para um bom desempenho térmico, elas não são sempre as mesmas, né? Elas são estratégias diferentes para verão e inverno. Então a gente tem que considerar sim onde está essa edificação e o que é mais predominante, né, na cidade, é o verão ou é o inverno, ou devo fazer uma estratégia para alguns e para outros também. Mas tem que ser considerado, inclusive, esse equilíbrio, né, entre clima quente ou clima frio. Enfim, a gente acaba tendo que estudar a cidade, né, quando a gente vai implantar aí um empreendimento. E vem a pergunta, né, sabendo que a gente tem que fazer um projeto para o verão e um projeto para o inverno, a gente vai ter estação, a gente vai ter uma área da casa para usar para cada estação, enfim, não é viável. Então a gente acaba tendo que fazer estudos mais aprofundados, de forma que a edificação tenha um desempenho bom, possa ter um desempenho bom, né, para o verão e para o inverno. E para isso a gente vai entrar fundo aí na parte de desempenho térmico. Então, uma cidade, né, pegando Porto Alegre, aí na zona bioclimática 3, cidade que tem um verão quente e um inverno frio, né? Mas se a gente considerar essa proporção aqui, né, a gente está falando que a gente tem mais desconforto por frio do que por calor, né, em Porto Alegre, ao longo do ano, né? Isso é considerando ao longo do ano inteiro. Isso aqui, esses dados aqui vêm do Projet, né, que é um site que tem essa plataforma aqui que tem diversos dados lá para análise de desempenho térmico, mas essa daqui eu acho uma das mais interessantes, dá para a gente ter uma noção de equilíbrio, né, entre frio e calor entre cada cidade, acaba sendo bastante interessante. Se a gente for para Curitiba, né, zona 1, a gente está falando da zona bioclimática mais fria do Brasil, e aí a gente já tem um inverno mais frio, né, e a gente tem, então, 77% do ano em desconforto para o frio. Aí já dá para se falar que a gente está numa cidade onde a gente vai praticamente só projetar considerando o inverno, né? O verão ele vai representar um percentual muito pequeno, né, do desconforto Hein, Paulo? por calor. Oi. Uma pergunta rápida. Tu explicou aí que o Brasil é dividido em 8 zonas bioclimáticas, né?
qual é a tua opinião, se a professora Maria Fernanda aí também puder dar a opinião dela, vocês acham que essa é uma distribuição adequada? Por um lado, o Brasil tem dimensões continentais, né? Acho que tem os climas de tudo que é jeito, e dividir em apenas 8 por um lado, não é um simplismo em excesso, mas também, por outro lado, se nós dividirmos cada quadra um clima, enlouquece os projetistas, né? O que vocês acham que seria um meio termo adequado? Qual é a opinião de vocês? Então, Bernardo, já tem alguns estudos, inclusive do próprio autor, né, do Maurício Roriz, que fez o primeiro zonamento, que falava também em outras propostas de zonamento atualizadas e considerando mais critérios. E aí já temos a proposta para 16 zonas e 24 zonas, né? Então, isso a gente já tem essa carta na manga, né, isso já foi proposto e acho que deve ser foco aí de revisão nos próximos anos. Se a gente comparar com países que são mais ou menos do tamanho do Brasil, eu lembro que uma vez eu fiz essa comparação, a Austrália e Estados Unidos, que são a área mais próxima, ambos também possuem 8 zonas, mas a gente tem que considerar que o Brasil tem uma variação vertical, né, de longitude, de latitude maior do que esses países. Então, acredito que, no geral, o Brasil tem uma variação climática maior, né, do que a Austrália e Estados Unidos. Então, talvez sim, eu acho que 8 zonas ainda são pouco, se a gente considerar o clima do Brasil, inclusive porque tem alguns estudos que falam que a gente pegar aqui cidades desse litoral, aqui cidades aqui do Amazonas, tem um clima consideravelmente diferente e por esse zonamento eles estariam na mesma zona. Então eu acredito que sim, a gente tem que rever o zonamento. Eu acho que quando ele foi proposto foi um grande avanço, a gente tem que reconhecer isso, mas eu acho que a gente já está chegando num momento em que isso precisa ser revisto, mas eu acredito que já esteja sendo discutido. Então acredito que está sendo guiado de uma forma correta, vai ser foco num momento daqui a pouco, né, dessa revisão. Eu acho que esse foi um início, foi um bom início, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a gente vê que é muito pouco detalhado, né? Mas enfim, tem algumas questões, por exemplo, Zona Bioclimática 1, que é a região mais fria do Brasil. A gente tem toda a Serra Gaúcha e Catarinense, tem Alfenas, em Minas Gerais, tem Campos do Jordão, em São Paulo. Claro que se a gente perguntar para as pessoas, essas cidades são frias mesmo? Sim, elas são frias. Mas, aí também tem um outro extremo, que é a da zona bioclimática 8, então é mais quente. Perguntar assim, são quentes. O problema está justamente nessas que estão nessa transição. Tem uma proposta, na verdade, para se considerar 32 zonas bioclimáticas, né? Um estudo feito a partir de dados estatísticos. Eu acho que dá para considerar que essa foi a nossa primeira aproximação e que rende uma ótima discussão também, né? Com certeza, sempre que nós mostramos esse mapa, né, Paulo, sempre tem alguém que diz, não, mas espera aí, mas é isso. Eu acho que é um ótimo motivo para discussão, hein? Sim. Eu não sabia dessa proposta de 32 zonas, eu tinha falado de 16. É um estudo de uma doutoranda da Unicamp. Eu vou ver se eu consigo, no que ela deu uma palestra excelente no ENCAC, que é o Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído, que nós vamos sediar em 2023, por sinal, e excelente a palestra dela. Eu vou ver se eu resgato aqui o nome para ainda colocar aí ainda hoje. Legal. Ok. Bernardo, podemos avançar aí, trocar mais uma ideia desse assunto? Toca a ficha aí, toca a ficha. Pessoal aqui do Instagram e também do Facebook, fiquem à vontade para fazer perguntas que a gente vai repassando aqui para a turma. E só para chegar então, né, ali onde eu tinha parado, mas a gente está falando, né, de cidades que têm já um maior de desconforto por frio do que por calor, e a gente pega o outro extremo, né, que a gente chega lá na zona 8, tem cidades que é praticamente 100% do ano em desconforto por calor, né, e aí com um clima mais homogêneo. Então, só para citar, né, que quem projeta no Brasil acaba tendo que lidar com todas as situações. Não vai ter solução mágica de projeto que vai atender todas, né? Então a gente vai ter que sim colocar na balança, considerar individualmente cada cenário, né, para poder avaliar bem e
especificar um pouco, tem aí uma boa eficiência, né? E a gente estava aqui, então, falando de zonamento, só para não deixar de citar isso, né? O nosso zonamento, como ele não divide politicamente as zonas, por exemplo, às vezes acaba ficando um pouco difícil da gente ver onde se localiza alguma cidade que esteja aqui no meio, né? Eu acho esse software aqui é um software bem leve, pode ser achado no site do LabE da UFSC. E aqui a gente consegue selecionar cidade por cidade do Brasil e tem diversas informações relevantes para a questão de desempenho interno. Então, a localização geográfica, a zona bioclimática que ele está, recomendações, essas recomendações vêm da NBR 1520. Então, aqui a gente já resume bastante os dados para a cidade, inclusive trazendo recomendações de projeto, né? Isso acaba já sendo bastante relevante. E aqui a gente pode ver individualmente cada cidade, né? Se a gente ficar com alguma dúvida olhando pelo mapa. Então, falando um pouco de estratégias de projeto, né? Já que a gente está falando que para verão é uma coisa, para inverno é outra, resolvi distinguir e deixar bem claro qual é cada estratégia, né, das que a gente está falando. Então, inicialmente para climas frios, quando a gente fala de climas frios, normalmente a gente tenta se aproveitar ao máximo do sol, né, e do calor que ele pode gerar dentro de uma ambiente. E aí então a gente está falando de maximizar ganhos, né, térmicos, e isso seria através do posicionamento estratégico das aberturas, né, com vidros. Então, posicionar janelas onde a gente vai ter o sol entrando para justamente aquecer os ambientes internos. Minimizar as perdas que a gente teria. Então, para isso a gente tem que trabalhar bastante com isolamento e baixa infiltração, para que a gente evite a troca de ar interno e externo, né, para a gente acabar criando como se fosse mesmo uma estufa, para aquecer bem o ambiente. E a gente deseja ambientes compartimentados, porque aí a gente vai ter bastante vai ter bastante superfície para receber o sol, né? Essa parede aqui está recebendo o sol, o piso está recebendo o sol, e essas superfícies vão gerar calor para o ambiente também. Então, o ideal é que a gente tenha ambientes mais compartimentados, né? E não ambientes integrados, que até é uma tendência que acaba surgindo aí no mercado, mas para efeitos de se projetar pensando no inverno, o ideal é que a gente compartimente o máximo possível os nossos ambientes. Eu acho que tem uma coisa legal também nessas imagens, ali aquela imagem da esquerda, né? É o antigo solário, eu não sei como é que tem esse Casas nome. solares, né, que você falava. Casas solares, que é um solário, quer dizer, uma projeção, então, de uma parte de vidro. Claro que tem uma questão da orientação solar, que tem que ser bem contemplada, e ali está muito bem exemplificado que é uma casa, né? Nem sempre com um edifício, multipavimentos, a gente pode conseguir esse efeito, mas aquela outra imagem ali do meio é o chamado, como é que chama? Muro trombe, né? Que também Sim, é um recurso Trombe-Wall, usado em casas, tá? Eu vi, na verdade, na casa do professor Enio Cruz da Costa, que ele tem no bairro Glória, em Porto Alegre. É fantástico, funciona mesmo, tem que estar orientado para norte, na nossa latitude. E sim, é uma fachada de vidro que usa da questão do efeito estufa, né, para fazer com que entre o vidro e aquela parede, então, de pedra, né, tenha uma geração de calor, uma transformação daquele comprimento de onda em calor, e aquilo então seja distribuído pela casa. Mas olha, tem uma coisa bem interessante nessa questão do muro trombe, que ele também está presente nas fachadas de vidro, quando o vidro está, no caso, sobrepondo ao peitoril, né? Quando a gente tem um peitoril atrás daquela fachada de vidro. Eu não sei se às vezes para atender a legislação de segurança contra fogo, às vezes se faz isso, né? E aí, sim, aí tem um efeito estufa. Isso, para a questão de desempenho térmico, não é muito bom também, né? Acaba sobrecarregando todo o sistema de ar-condicionado, muitas vezes. Até avançando nessa pergunta, claro que a minha cabeça está mais voltada aqui para o sul do Brasil, né? Para as regiões que nós temos frio no inverno e um verão forte, um calor forte no verão. Mas se vê muito aqui, e em outras regiões do país também,
o pessoal, até por questões de legislação municipal, de plano de obras, etc., o pessoal deixa muita sacada aberta. E aí o usuário depois vai lá e fecha com vidro. A Bangu, vamos usar esse termo, simplesmente vai lá e bota vidro, bota esquadria para poder usar aquele ambiente, que aqui no inverno, no Rio Grande do Sul, sacada aberta não se usa, né? Ou seja, e o inverno às vezes dura 6 meses, e aí tu cria ali quase que um efeito estufa. No verão, então, chega a ter quase que uma área inabitável da edificação. Então, o que tu acha, Paulo, Maria Fernanda, o que eu posso fazer nesses ambientes de sala sacada, que normalmente estão voltados para uma boa insolação, para uma boa fachada, vamos assim dizer, mas eu quero proteger de chuva, de frio no inverno e não quero criar um ambiente efeito estufa no verão. Qual é a solução que vocês enxergam dentro de uma viabilidade econômica razoável? Olha, a gente tem uma questão do tipo de vidro também, né? E tem que, na verdade, tem que observar a ventilação e a orientação solar. Eu só queria ali pegar o Jorge, tá no Face ali, mandou uma questão bem interessante ali pra gente, Paulo. Vamos ver ele ali. Tu conhece o Jorge, né? Da Vermiculita, lá de Goiás. Então, Jorge, as construtoras alegam que não compensa comercialmente investir em conforto térmico para os edifícios, porque os brasileiros têm o hábito de usar condicionadores de ar. Eu acho que tu vai mostrar aquele slide, né? Do ganho da questão energética, né? E apenas a pintura é suficiente para ele entregar o seu produto. Qual é o entendimento de vocês? Lembrando que atender a norma é diferente de fornecer o conforto. O Jorge está tocando num assunto 10, né? Muito legal. Hoje, o que a gente tem em termos de norma, quando a gente atende a norma de desempenho, realmente não quer dizer que estamos atendendo as condições de conforto. Eu acho que daí para, digamos assim, malhar o Judas hoje, mas não é o caso. Eu acho que a gente tem que entender que estamos num começo, Jorge. Eu acho que estamos num começo. E eu acho que é uma pressão mercadológica que vai ter que vir quando as pessoas entenderem que tem algum ganho. Daqui a pouco as pessoas entendem que não tem ganho, sei lá. Né? Mas lembrando que tem regiões do Brasil que quando a gente vai comprar ou alugar o imóvel, tem algumas cidades que já colocam a orientação solar na ficha do imóvel, né? Justamente para que a gente tenha uma ideia do quanto de conforto ele pode ter. Que cidades que tem isso? Eu nunca ouvi falar. Assim, para começar por baixo, Caxias do Sul tem. Olha aí. Vai alugar um imóvel, você já tem ali qual é a orientação solar. Muito você bom. Já tem. Muito bom. Eu acho que acaba sendo bem onde a gente quer chegar, né? A gente está tentando projetar para ter um melhor desempenho térmico e no fim o usuário vai lá e liga o ar-condicionado, né? Então, acho que é por isso que a gente está também tentando relacionar sempre a eficiência energética, né, com o desempenho térmico. E aí essa sim também pode ser bastante explorada para fins comerciais, né? Então, vender uma unidade habitacional alegando, né, que ela tem uma eficiência melhor, ou seja, o usuário vai ter um custo menor para condicionamento, né, um ar-condicionado. Então, isso também pode ser explorado e a tendência é que isso seja mais explorado. Mas concordo até com o Jorge, a gente vai chegar nesse assunto aí na sequência, né, de que atender norma de desempenho hoje não significa entregar conforto térmico, né? Em alguns casos até longe disso. Então, mas boa pergunta. Acabou sendo um pouquinho cedo, mas a gente vai tratar até um pouquinho disso mais para frente. Eu decidi colocar esse assunto aqui de Passive House, né, que é um conceito que vem sendo bastante discutido. Coloquei ele dentro da parte de inverno, só para a gente esclarecer alguns que está sendo mais usado justamente para climas frios. Para quem já ouviu falar, Passive House é um conceito que veio da Alemanha, né, de casa passiva. Construindo uma casa dentro desse conceito, que na verdade também é uma certificação, vou mostrar na seguida, que a gente está tentando projetar uma casa super eficiente para ter a certificação e para também gerar conforto na maior parte do ano, sem consumir um absurdo de energia, né? Então a gente pega esse conceito que veio lá do inverno frio, do inverno muito frio da Europa, e a gente vai trabalhar com alguns conceitos justamente que são bem de estratégias de projeto para situações de inverno.
Então, a gente está falando de ter casas com alto grau de isolamento térmico, né? Isso abrange, então, as paredes externas, as esquadrias, né? Controlando também a infiltração de ar para ter uma melhor estanqueidade. E, em muitos casos, também vedando bastante os ambientes internos do solo, né? Que pode acabar resfriando muita edificação. E também na cobertura, né? Seja no forro ou seja direto aqui embaixo do telhado. Né? Ambas as situações pode funcionar. Então, a gente tem aberturas bastante isoladas e como a gente não tem uma infiltração de ar, a gente tem uma ventilação muito baixa, né? Até por questões de higiene e bem-estar também, a gente vai incorporar aí uma ventilação forçada, né, dos ambientes, para a gente poder ter essa renovação de ar e manter alguma coisa higiênica, né? Mas aí sim, é um sistema mecânico, é um sistema de ventilação forçado. Até assim, Bernardo, olha ali, o Fernando Pascoaloto colocou ali que Caxias do Sul tem indicação de posição solar até na venda de terreno, né? Então, sim, isso é uma preocupação. Se Muito passa a ser bom. alguma preocupação, E deve ser. Fernando Pascoaloto, nosso aluno do mestrado profissional de arquitetura, né, Maria Fernanda? Teu orientando, isso aí. Tem que fazer propaganda também. Também. Não, muito bom, boa informação, boa informação. Com certeza é uma informação bem válida, né? Eu, inclusive, aqui quando eu aluguei meu apartamento, levei em consideração a fachada. A primeira coisa que fiz foi botar a bússola ali, né? Uma coisa que a gente tem que considerar. Mas então, ainda falando dessa parte de estratégia de inverno, né? Aqui é a Passive House, aqui um exemplo, né, de um sistema, chega a ter esquadrias com vidro triplo, né? Justamente para ter essa supervedação aí dos ambientes internos, para a gente poder manter o calor o máximo que a gente puder, né, dentro dos nossos ambientes. Aí vem a pergunta, e no verão isso funciona? Né? Pode funcionar, mas em muitos casos a gente vê em climas que já não são tem um verão um pouquinho quente, a gente vê um superaquecimento das residências, né? Principalmente ali no sul da Europa começou a ter alguns casos e começaram a se fazer relatórios de em que a passiva pode ser ruim, pode superaquecer. E com isso também já tiveram propostas de alteração, né, para alguns climas que já não são tão frios, justamente para tentar se projetar também um pouco para o verão, né? Então, com algumas estratégias a gente pode mitigar o superaquecimento de uma passive house, mas na prática, na maior parte dos casos, ela não acaba funcionando como a gente gostaria para o verão. Então, é por isso que eu chego a essa conclusão, né, que a Passive House ela ainda é mais uma estratégia de projeto para inverno, né? E a gente não deve generalizar e trazer para o Brasil, porque no Brasil a gente tem um clima muito quente e a maior tendência é que a gente tenha um superaquecimento se a gente começar a aplicar em massa, né? Claro que a gente não está nem perto disso, só estou dando um exemplo, né, de por que a gente não traria para um clima tropical. E aí a gente diferencia bastante a questão de estratégias de projeto de inverno e verão, né? Então, o posicionamento da fachada, né, a gente está falando sobre isso. No verão, vai ser se tu quiser ter um bom desempenho no verão, tu pode ter um desempenho pior no inverno, enfim. Né? No inverno, tu vai querer que o calor entre, no verão, tu vai querer te bloquear do calor. Então, as estratégias, elas são, inclusive alguns autores falam, né, as estratégias de projeto para verão e inverno, elas muitas vezes são contraditórias, né? Então, cabe ao bom projetista saber equilibrar isso. E aí, no caso, né, da Passive House também, para a situação de verão, a gente começa a ter desenvolvimento de sistemas de ventilação específicos, né? Porque no verão, principalmente no verão, a gente pode ter um mal-estar se a gente está num ambiente muito isolado, né? No verão, a gente quer ter uma integração maior com o ambiente externo, é uma sensação humana, né? Uma questão de conforto mesmo e de hábito. Então, a gente acaba tá se desenvolvendo alguns estudos para se ter sistemas de ventilação específicos também para condições de verão. Tá? Esses exemplos aí que tu está trazendo são bem interessantes, Paulo, porque nós temos uma tendência muito grande de copiar os exemplos assim norte-americanos ou europeus, né? E só que quando a gente fala em desempenho térmico, nós temos que ver que a condição climática é diferente. Esses exemplos eles não podem ser copiados cegamente, né? Temos que colocar inclusive questões culturais, né?
que nós temos em relação até à questão de abrir janelas e tal, né? Sim, sim, aqui a gente tem uma tendência muito maior, né? A gente precisa mais dessa ventilação, uma questão cultural mesmo, enquanto que lá, né, talvez não tanto. Mas era justamente esse o meu intuito, né, de mostrar que não é uma solução mágica que vem funcionando lá e então não é porque funciona lá que vai funcionar aqui, né? Então a gente tem que saber diferenciar o que é uma residência para o verão, o que é uma residência para o inverno. E então até certos materiais, certos sistemas construtivos que se possa usar fora não quer dizer que ele vai ser bom aqui também. Então, é justamente esse o meu ponto, né? Para mostrar que não dá para se generalizar essas Paulo, soluções. tu enxerga isso e até já pedindo ajuda também de quem está ouvindo lá no Facebook, aqui, Instagram, etc. Que nem o Jorge, que trabalha com vermiculita, justamente desempenho térmico. Tu enxerga essa preocupação no mercado final, ou seja, o cliente final dá mais valor para um imóvel, para uma edificação com um bom desempenho térmico, e aí agora, não considerando cidades muito frias, aí, que nem a Serra Gaúcha e tal, mas no geral do Brasil e tal, o que enxerga sobre a preocupação do cliente final sobre esse tema? Olha, Bernardo, eu acredito que as pessoas elas se preocupam um pouco, sim, com essa questão do sol, né, do pegar sol, justamente, na verdade, é mais que uma questão até de saúde, né, de evitar mofo, de ter uma boa ventilação, né, mas eu acho que o desempenho térmico ele ainda é deixado um pouquinho de lado, ele não entra nos primeiros, vamos dizer, nas primeiras preocupações de quem está comprando, né. Eu acho que a posição solar talvez seja uma coisa a ser levada em conta, mas em termos de desempenho, de tu querer obter desempenho sem ligar o ar-condicionado, eu acho que isso ainda é deixado um pouquinho de lado hoje, justamente porque a gente vê um hábito cultural, a gente acaba se viciando hoje no ar-condicionado, né? Então, ligando em situações que às vezes não tem necessidade e acaba deixando de lado, né, que essa questão de eficiência energética, de térmico, eu acho que ainda não é visto como necessidade ainda, né? Acho que inclusive, talvez seja uma coisa que a norma de desempenho possa estimular um pouco mais, né, nas próximas revisões, mas na minha opinião, ainda não é visto como um dos principais fatores. Eu acho também que tem uma coisa legal na pergunta do Bernardo, é porque eu acho que estamos vivendo um momento ímpar, assim, né? Que quem pode, quem tem condições de estar em isolamento, né, para atender essa questão da pandemia, está vivendo mais a sua casa. Então, muitas pessoas compraram imóvel, eu acho que isso entra um pouco também na questão que o Jorge coloca, tem alguma relação, compra o imóvel com o seguinte pensamento: eu só venho para casa para dormir, então eu não preciso, eu vou abrir mão de determinados confortos ou determinadas exigências, a cozinha é muito pequena, eu vou ligar o ar-condicionado, isso não interessa muito a orientação solar. E tem gente que hoje não está suportando viver na própria casa, ou até que tinha o hábito de chegar no trabalho e já ligar o ar, né? Liga o ar no 16 graus de preferência no verão, mas que agora está tendo que pagar a conta do seu ar-condicionado em casa. E aí está vendo que talvez valha a pena mesmo. Jorge, eu acho que a gente talvez tenha um consumidor um pouquinho diferente, ou comece a ter um consumidor um pouquinho diferente, depois das pessoas poderem, né, as que podem, passar tanto tempo em casa, inclusive para trabalhar e ter que conviver também com algumas coisas não previstas quando adquiriram um imóvel. Muito bem lembrado, eu não tinha me dado conta também disso, né? Eu, particularmente, porque não tenho precisado usar o ar-condicionado aqui, mas realmente é um momento que a gente vê, né? Inclusive, eu tenho me aproveitado aí dos períodos que dá para pegar um pouquinho de sol na rua, então, para mim, isso foi uma preocupação, né? E em casa, para mim, isso é importante, então, acho que é um momento realmente da gente ver, né? Passar o dia todo em casa para ver como que está sendo o desempenho. Acho que isso pode ser um bom teste, né? Quem sabe o consumidor começa a olhar um pouquinho para o outro lado, né? Na hora de adquirir. Pode ser que isso mude a cabeça de algumas pessoas. Bem, então, já, por outro lado, né? Paulo, Falando está de né? A cortando gente um está falando de pouquinho. minimizar, né? Então, para isso, Cortou um foi melhor pouquinho, agora? Paulo. Recomeça esse slide aí que cortou um pouquinho. Agora acabou de aparecer aqui uma tela de que minha conexão
está um pouco instável. Só me avisar aí se eu precisar repetir alguma coisa. Estão me ouvindo melhor agora? Tá. Então, né, por outro lado, agora a gente vai falar de estratégias para climas quentes. Aí a gente está pensando em minimizar os ganhos, né? Então a gente está invertendo essa estratégia em relação ao inverno. Então a gente vai ter controle de cores, né? A gente vê aqui as cidades com clima tropical. Tá cortando. Tá cortando. Tá cortando um pouquinho ali a transmissão. Não sei se a Maria Fernanda pode... Eu posso complementar, só tem que cuidar ali a questão da sobreposição, né? Eu vou tentar desligar um pouquinho a minha câmera, de repente. Tá, legal, pode ser De legal. repente, deixa a Maria Fernanda falar se 2 slides aí, Paulo, para dar um tempinho aí para a tua internet voltar, enquanto ela fala esses próximos slides aí. Eu acho que assim, só dando continuidade daí, o Paulo estava falando dos climas frios, né, e da complexidade que nós temos em atender, por exemplo, nós temos que atender o frio e o quente, mas a gente acaba então mirando em alguns exemplos que atendem esses dois, né, então o Paulo estava falando na questão da compartimentação para climas frios, né, mas para climas quentes nós precisamos minimizar ganhos de calor e fazer com que o ar circule mais. Então, esses ambientes mais amplos, né? Quando as primeiras casas coloniais foram construídas no Brasil, então a primeira coisa que os colonizadores fizeram foi aumentar o pé direito. Então, nós vemos em prédios antigos que vão ter um pé direito um pouco mais alto, que aquilo era justamente para fazer com que o ar quente, então, né, pelo movimento natural de ascensão, não ficasse tanto em contato com o usuário, tá? E por isso também nós temos a questão de ventilação. Aquelas janelas já antigas, mas que são extremamente eficientes, que tem uma bandeira, né, ou uma parte de cima móvel, independente da parte de baixo, também para promover mais ventilação, sem necessariamente fazer aquela corrente de ar dentro das casas, né? São questões bem importantes, né? Ali tem um exemplo que o Paulo está dando, então, da questão de minimizar ganhos térmicos através de cores claras. Sim, isso é muito básico, isso é uma coisa que nós sabemos, intuitivamente seguimos isso na roupa, mas quando a gente vai construir, por que tanta pastilha escura num clima quente, né? Por que tanto telhado com telha escura num clima quente, se a gente sabe intuitivamente que a cor clara vai nos beneficiar, né? E já temos ótimos recursos tecnológicos hoje, até com uma manutenção mais racionalizada. Acho que já voltou aí, Paulo. Vamos tentar. Não, obrigado. Acho que foi bem mais ou menos essa ideia que eu queria dar. Deixa eu seguir aqui, então, que eu acho que... Então, é mais ou menos... Deixa eu ligar. Tá dando para me ouvir melhor agora? Tá cortando um pouquinho ainda, mas acho que tá dando. Pode tá. Deixa eu só... Acho que a gente teve uma participação legal aqui do Jorge. Existe mais demanda no mercado de reforma e obras de autogestão para essa parte de desempenho térmico, né? Nas obras de incorporação é raro. Acho que concordamos com o Jorge, né? Ainda não temos uma pressão do mercado para que isso seja levado tão a sério. E veja, ele coloca que essa questão de obras e reforma, quer dizer, a pessoa tem que depois tomar essa iniciativa. E se vê vencido por orçamentos que não contemplam isso. Jorge, acho que a gente já sabe, infelizmente, é uma máxima, né? Hoje a gente não consegue discutir desempenho sem falar em custo. Enquanto que, se a gente for pegar a indústria alimentícia, por exemplo, né? A gente poderia baixar o custo de alguns alimentos, né? Mesmo eles não ficando tão bons assim, né? Para serem consumidos, não pode. Então, estamos mudando um pouco a mentalidade, porque temos direito à qualidade também na construção civil, né? E depois tem o Marcelo, a Bela, acho que falando dessa questão de conviver com os vizinhos, né? Ele fala do vizinho de cima, então, que fica caminhando, né? Na laje e que
a questão de açacartonado, isso é um assunto para outra live que a gente já te convida, Marcelo, para participar, né, dessa parte do incômodo do vizinho no acústico, né? Acho que vai lá, Paulo. Hoje é térmico, né, Bela? Hoje é térmico, para com isso. Hoje é térmico, é Marcelo, dia. mas nós precisamos de ti no acústico. A tua participação vai ser muito legal. Que vem. Imagino que o vizinho não deve estar incomodando ele com essa quarentena, que ele chega a estar nervoso. Uma semana antes ele já está fazendo pergunta. A gente tem aquele slide ali, então, também, acho que o Paulo ali cortou também. Esse, Jorge, tem uma coisa muito interessante nesse slide ali que o Paulo preparou, que é um histórico do consumo por tipo de consumo de residências no Brasil. Então, se a gente olhar ali a questão da geladeira, né? Em 2005 eu tinha um determinado consumo, né? Subiu um pouquinho em 2010. Em 2017 entraram, então, cada vez mais vão entrando equipamentos mais eficientes, né? Baixo consumo da geladeira, televisão, a TV LED, né? A gente consegue comprar uma TV maior e com menos consumo, chuveiro também, né? Olha ali o ar-condicionado, o que aconteceu, né? Sim, porque o usuário, nós estamos passando para o usuário a responsabilidade de que ele tenha conforto térmico. Isso é uma coisa extremamente preocupante. Muito preocupante também, porque às vezes o usuário coloca o ar-condicionado sem ter resolvido a questão do isolamento térmico mínimo para casa. Então, ele vai realmente consumir muito mais o condicionamento de ar. Enquanto que se ele tivesse aquele mesmo equipamento, né, e tivesse minimamente uma cobertura bem isolada, vidros mais eficientes, uma parede que desse conta, então, de minimizar essa transmissão de calor, o consumo com ar seria bem menor, né? Tinha mais gente aí querendo fazer alguns comentários, né, professor? Mas era justamente isso, né? A ideia de mostrar que o ar-condicionado é o único aqui, né, nesse gráfico que mostra uma ascendência muito forte, né? Enquanto todos os outros têm a gente está reduzindo o nosso consumo proporcionalmente dentro da residência. E relacionado a isso, além de a gente ter um número maior de ar-condicionado nas residências hoje, né, o usuário tem um poder de compra maior e o valor dos equipamentos também está descendo. Além disso, a gente tem também, né, a gente tem que lembrar que tem os programas de etiquetagem de todos esses equipamentos que acabam, né, fazendo com que eles tenham uma melhor eficiência. E eu, particularmente, não estou tão à frente desses programas, mas já ouvi falar da questão de ar-condicionado que se tem muitos problemas, que, na verdade, a gente está permitindo aparelhos que ainda são pouco eficientes no mercado, de saírem com selos A, B, né? Então, que a gente ainda está considerando, o usuário pode pensar que tem uma boa eficiência e, na verdade, ele ainda não tem. Então, isso também acaba influenciando, né, nesse gráfico aqui. E a gente acaba vendo que o ar-condicionado, a gente com certeza ainda vai usar mais no futuro, o usuário vai ter mais controle, né? E a gente isso vai ser um problema que a gente vai ter que enfrentar cada vez mais, né? E ter que mudar até culturalmente, né? Então, mudar os nossos hábitos. Talvez a quarentena seja um bom momento, como a professora falou, né? Para a gente rever os nossos hábitos de uso. Daqui a pouco a gente está utilizando e sentindo no próprio bolso, né? Que daqui a pouco não precisa usar ar-condicionado em determinadas situações. Ou talvez eu não precise colocar no 16, né? Talvez, quem sabe, no 20 ou 22, 23 já esteja agradável suficientemente. Então, aí a gente tem uma grande influência do usuário, né? Tanto pelos ganhos internos, quanto também por essa questão do ar-condicionado, porque ele opera a edificação, né? E essa operação da edificação, ou abrir ou fechar a janela, ou ligar ou desligar o ar-condicionado, isso tudo vai influenciar também no desempenho dessa edificação. Hein, Paulo? A Inilda Freitas, o pessoal está tendo um delay um pouquinho ali entre... Às vezes eu leio um pouco o comentário de vocês um pouco depois que ele aconteceu, mas a Inilda Freitas está abordando um tema bem interessante. Eu não sei se tu abordaste, porque eu sei que tu andou estudando isso,
é assim, referente às mudanças climáticas e considerando 50 anos de vida útil das edificações. Tem essa preocupação na concepção de projeto, então ela está falando questão de mudanças climáticas, né? E que, então, as edificações deveriam durar esses 50 anos, né? No caso, e que nós estamos mudando o clima. Eu sei que tu tens estudado isso, né, Paulo? Sim, eu vou fazer um gancho com essa questão aí logo na sequência, um pouquinho mais para frente da apresentação, a gente vai falar um pouco disso, né, de interpolação de dados para o futuro, né, que é uma coisa que a gente tem que começar a considerar. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Daí a gente já responde a pergunta. Bom, então só continuando aqui, né, depois a gente fala desse assunto aí. Mas então a gente tá, né, dando para o usuário esse poder de dar ganhos internos de calor e de gerenciar, né, essa ventilação ou o ar-condicionado, e isso tudo acaba influenciando no consumo da edificação. E a gente acaba vendo essas influências por equipamentos. Bem, e quando a gente fala de verão, inverno, né, e quando a gente fala de climas temperados, né, climas que a gente, aqui no Rio Grande do Sul, né, praticamente toda a região sul do Brasil, a gente vai ter as duas situações, a gente vai ter um verão e vai ter um inverno, mas infelizmente a gente não pode ter uma casa para cada estação, nem um ambiente para cada estação. Então a gente entra numa situação de balancear as estratégias, né, de fazer estudos mais aprofundados que podem envolver justamente a simulação computacional, que é um dos pontos que a gente vai focar aí na sequência, né? E aí a gente está falando de fazer uma análise de edificação considerando o ano inteiro, né? E aí vamos até fazer talvez alguns comentários da norma de desempenho, que talvez não considere isso muito bem ainda, mas o ideal é que a gente considere o ano inteiro, né? Justamente porque aí a gente acaba distribuindo ao longo de todas as datas, né? E não somente isoladamente verão e inverno. E para isso a gente vai nos demandar também estudos na fase de projeto, de preferência, né? Que é quando a gente ainda tem esse poder de mudar sem ter um alto custo. Pode falar. E ali nessa imagem ali, então, que foi selecionada, vocês podem ver, tem o sol ali posicionado, a possibilidade de jogar com vegetação, então, que tem a ver com orientação solar. E aí, Bernardo, o Maurício Almeron, ele está também enfatizando muito que em Caxias do Sul, os terrenos com posição solar privilegiada são muito mais valorizados. Então, sim, a gente já tem aqui dentro do próprio estado um mercado que está atento a isso, né? Não sei se eu posso te perguntar, Maria Fernanda, a gente vê essa área de desempenho, de conforto, né? Não de conforto, hoje falando do térmico, depois nós vamos falar do acústico na outra semana, o conforto é subjetivo, né? Ou seja, na mesma edificação eu posso estar com calor e a outra pessoa não, enfim, estamos no mesmo ambiente, né? Ou seja, então eu entendo, é uma opinião pessoal, que cada um aperta mais o calo de onde dói, né? Então, o cidadão lá que tem um barulho, um vizinho barulhento em cima, ele tem uma grande preocupação com o desempenho acústico. O que passa frio, calor, tem uma grande preocupação com o desempenho interno, por exemplo, Caxias, né? Então, ou seja, como que isso vem se moldando no Brasil nesses últimos meses ou anos com a norma de desempenho? As pessoas estão mais exigentes, ou seja, não podemos usar o termo fresco, né, numa live, né? As pessoas estão mais exigentes com a norma de desempenho, estão notando mais essas possibilidades de conforto, ou, enfim, isso ocorre ao longo da história e é isso mesmo, e vai e volta e tal? Eu acho que ainda não, Bernardo. Acho que as pessoas não sabem ainda que quando elas compram um imóvel, ou antes até se comprar em planta, né, no projeto, nós já podemos dizer quanto que vai ser o custo que ela vai ter com ar-condicionado, por exemplo, com iluminação. Isso é uma bobagem de fazer, a gente ensina na graduação e ali no mestrado em arquitetura também, isso é uma coisa que já é sabido, só que o consumidor não sabe que pode exigir isso. E tem uma coisa bem interessante, que tem um pouco a coisa histórica, quando a gente começou a vir para... A gente não, né? Quando o ser humano começou a habitar mais de forma mais densificada as cidades, também veio com outro movimento de avanço tecnológico, que foi essa possibilidade de, digamos assim, domar
o clima, né? E aí, então, fazer com que a casa, a sua habitação, fosse independente do clima e que ali, então, toda a parte de calefação, a parte de refrigeração de ar-condicionado, né, desse conta, inclusive, de iluminação. Então, a gente já sabe que não é a mesma coisa. Então, hoje, o risco que nós temos em adquirir alguma... E isso tem, inclusive, tem o caso de um ministro no Brasil que, inclusive, veio a falecer porque pegou uma doença pulmonar no ar-condicionado, né? Aquilo ali estava... Se viu que a bactéria estava no ar-condicionado. Então, parece que a gente regrediu um pouco, né? À medida que a tecnologia avançou, digamos, acho que nós fomos ficando um pouquinho preguiçosos, inclusive não sabendo exigir direito dos profissionais da construção civil, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Deixa eu ver, o Jorge falou que na Alemanha uma obra com isolamento adequado é financiada por 2% ao ano. Sem isolamento vai para 8% a 9% ao ano. Faz todo sentido, né? E o impacto nas finanças públicas foi o fator que levou o governo a adotar políticas que mudaram o comportamento das pessoas. Com certeza, Jorge. Como a gente estava citando antes. Hoje, nós podemos pegar e comparar duas alternativas de projeto e ver quanto que vai sair por ano o consumo de energia, com tudo que está colocado ali dentro, né? Inclusive considerando a má orientação. Aí, às vezes, a gente tem que até, né, ver se o custo que nós falamos é o custo de operação ou o custo de venda de um determinado imóvel. Ok, bons exemplos aí. Bom esse dado aí que o Jorge passou, esse eu não estava sabendo, mas exemplifica bastante, né? Como as políticas que o país vai fazer podem trazer essa diferença também no meio, na questão de hábitos, enfim, a gente consegue mudar isso, né? E talvez seja o momento da gente rever, da gente pensar nisso para o Brasil. Bem, continuando, né, a gente estava falando da parte de climas temperados, e aí a simulação computacional, enfim, essas questões de projetos que a professora Maria Fernanda comentou, né? A gente consegue, com várias ferramentas, prever isso, né? E não de uma forma que não é tão complexa, então a gente consegue com algumas ferramentas aí prever e passar para o usuário, né? E eu também acho assim que o usuário, ele realmente hoje, se a gente pensar no usuário leigo, né? Ele ainda não sabe que ele pode exigir isso, né? Talvez nós, engenheiros, arquitetos, até o pessoal do direito, né? Os advogados também já podem saber, mas e exigir isso, né? Quando vai comprar um imóvel. Mas o usuário leigo, no geral, ele ainda não sabe. Eu acho que essa informação ainda precisa chegar nele e ele saber que ele tem esse direito e que isso é uma possibilidade muito grande, né? É uma coisa que pode ser feita assim na fase de projeto, né? Eu acabei de ligar minha câmera de volta, então se daqui a pouco começar a cortar o meu áudio aí, só me avisar. O cara que trabalha com desempenho térmico é isso, né? Tu te preocupa com a insolação do teu apartamento, mas com a internet não, né? Não, a internet está na minha segunda. A internet a gente resolve, né? Mas eu quero pegar o meu solzinho no horário do dia. Isso para mim é importante. Enfim, a gente entra também numa questão de projeto, né, de dar opções para o usuário, né, deixar o usuário poder operar a edificação conforme ele bem entender e preferir também, né? Mas a gente precisa entender que isso vai afetar o consumo energético da edificação. Então, falando um pouquinho de simulação computacional, a gente vê ela como uma ferramenta aí, né, de grande importância nos processos, principalmente de projeto, né, embora tenha muitos casos em que se simule hoje quando já está construindo, né, lembrando que as ferramentas de simulação é justamente para entrarem na fase de projeto, o ideal é que elas entrem nessa fase, tanto para projeto, para simulação acústica, lumínica, né, térmica também. Estou falando aqui de simulação em geral, né? E a gente consegue ver, então, né, testar facilmente aí alguma determinada estratégia ou influência do usuário no determinado contexto em que essa edificação vai estar, né? E com isso, né, os estudos que a gente vai fazer através de simulação, a gente vai poder trazer ganhos em questão de informação, né,
sem estudos tão aprofundados que possam ser necessários, né? Então, a gente consegue aí com uma ferramenta desenvolver vários indicadores aí para a gente poder, inclusive, ter tomadas de decisão, né, de projeto. E, além disso, a gente consegue reduzir o tempo, né, para se testar condições específicas. Então, essa que é a grande vantagem da simulação. Então, o ideal é que a gente use ela quando ela ainda pode nos trazer muitos ganhos, que é justamente na fase de projeto. A gente vai para o mercado, a gente vê as variações, né, de software que a gente tem. Exemplos, o Energy Plus, que é o mais usado, né, no mundo todo praticamente, um software americano gratuito, então é bastante legal quem quer aprender, quem quer utilizar. Ele é bem acessível, né, ele é gratuito, tem plugins gratuitos também. Aqui a gente já entra para um software pago, né? Esse aqui é o Design Builder, um software britânico. O WUF, que é um software alemão, que tem umas ferramentas para análise de umidade bem interessantes. E esse aqui é uma iniciativa brasileira, o Domus, né? Desenvolvido pela PUC do Paraná. E o Domus ele é um pouquinho mais fechado, vamos dizer assim, se a gente comparar com o Energy Plus, mas a gente acaba tendo que fazer algumas análises um pouco mais simplificadas, né? Enquanto que no Energy Plus a gente acaba tendo o controle de tudo. Mas ele também é um software, é gratuito também, o Domus. Então a gente também pode utilizar para algumas análises mais simplificadas. E é o Energy Plus, né? Só para deixar claro aí como que fica a rolagem em cada um deles, né? Uma simulação, então a gente insere a informação geométrica, né? Então a gente modela a nossa unidade habitacional, seja ela uma residência unifamiliar, multifamiliar, um prédio, e a gente passa a informação construtiva, né? Então a gente vai dizer quais as propriedades dos materiais que compõem a minha residência e quais são os sistemas construtivos, né, de cada elemento. Então com isso a gente consegue aproximar aí, a gente faz algumas simplificações nesse processo, né, para possibilitar uma análise mais geral e nos permite obter aí o funcionamento, o comportamento térmico da edificação ao longo Ô, de um Lu, ano. o Rodrigo, ele está fazendo uma pergunta que é bem recorrente, assim, nesses cursos que a gente ministra também, né, que a gente faz esses cursos aí do Energy Plus e tal, né, do uso, que é justamente essa questão da plataforma BIM, né? Ele pergunta sobre a utilização do Revit 6D. A utilização do Revit para análise de simulações ganhará mais espaço, né? E aí é aquela questão que a gente lida também com a parte do desempenho térmico, do desempenho acústico, do desempenho lumínico, né? Que infelizmente a gente ainda não consegue trabalhar um modelo único para fazer tudo, né? Que é uma coisa que já caiu esse mito, pelo menos com esses projetos muito específicos. Não sei se tu gostarias de complementar a informação. Sim, a gente já vem trabalhando até investigando essas novas integrações, né, com a plataforma BIM, para já fazer essas análises e ter algum aproveitamento para esses estudos. Para alguns tipos de simulação, a gente já fez um teste com uma simulação acústica, tem algumas ferramentas que a gente conseguiu utilizar bem para pegar um projeto em BIM e em cima dele trabalhar para poder analisar isolamento acústico. No desempenho térmico, já vimos algumas iniciativas, né, de alguns grupos aí que estavam tentando desenvolver uma plataforma para isso, mas ainda não tem nenhuma muito consolidada no mercado. Ainda está, vejo eu, numa fase de estudo, de analisar essas alternativas e como fazer isso, né? Mas o Energy Plus ele acaba sendo um programa bem fechado e não é fácil fazer isso, né, para esse programa. Mas já vemos algumas iniciativas aí para se ter isso, né, nos próximos anos, mas não vejo ainda nenhuma muito, vamos dizer assim... Mas a gente tem perda até no modelo. Quando a gente pega um Sim, com modelo, certeza. por exemplo, de um cliente que a gente atende no ITT Performance para desempenho térmico, o cliente às vezes nos manda o modelo dele no Revit. E aí, quando a gente vai passar para fazer o estudo no Energy Plus, que é o software oficial para esse tipo de simulação, a gente tem perdas nos modelos. Nós não conseguimos usar integralmente toda aquela informação, né, do edifício. Nós temos que complementar.
A gente sempre acaba tendo algumas perdas, mas até o próprio Energy Plus, o próprio software no seu manual, ele defende que a gente faça algumas simplificações porque dependendo do nosso objetivo, certos detalhes de projeto, às vezes podem ser desconsiderados nessa análise, né? Então a gente pode simplificar algumas questões do nosso modelo e na simulação térmica é feito isso. Então, na verdade, toda simulação a gente acaba simplificando um pouco, né? Então, até a tendência é de ver numa integração, numa plataforma BIM, né? Qual vai ser o ponto, como a gente vai deixar o programa ou a plataforma entender qual nível de simplificação ou detalhamento a gente vai querer, né? Mas acredito que sim, isso está sendo desenvolvido, está sendo falado, né? Sempre que a gente fala na simulação é uma pergunta que acaba surgindo, né? E aí nos próximos anos a gente espera estar com uma solução já, né? Eu acho que a gente vai ter que apressar um pouquinho, Paulo, porque essa 1 hora passou como se fossem 15 minutos, Passou voando, né? passou voando. Não, vamos lá, vamos avançar. Só para confirmar ali, o Rodrigo Spinelli terminou o doutorado em desempenho térmico agora na Univates. Maria Fernanda é professor lá nessa área. Grande Legal, especialista Rodrigo. no tema. Sim, o Rodrigo, eu me lembro que ele fez a primeira edição do curso lá com a gente. Bem, então, só avançando, né? Vamos correr um pouquinho aqui para a gente terminar o nosso assunto. Na simulação computacional, a gente ainda insere também os internal gains, né? Os ganhos internos de calor. Então, isso está relacionado ao uso, né? Padrões de uso e ocupação, então iluminação, equipamentos, né? A influência que o usuário faz ali dentro desse ambiente. Inserir também ar-condicionado, variáveis, a gente pode também ter uma variável até de muito fácil análise, a orientação solar, né? E o fator clima, né? O clima externo a gente acaba inserindo através do arquivo climático que a gente vai usar para rodar na simulação. E aí vem a pergunta, né? Que até tinha uma live, se a gente adota o clima do passado ou futuro. Isso é uma discussão que tá chegando nos últimos anos e já tem até trabalhos brasileiros falando sobre isso, da importância de a gente considerar o clima futuro, porque a gente está projetando uma edificação para o futuro, né? Então não É faz muito legal, porque essa foi a pergunta ali da Enilda Freitas, isso. e se a gente for ver os dados de séries históricas climáticas, por exemplo, da Europa, que está toda preparada para o frio, né? É no verão que agora tem um aumento de morte, infelizmente, né? De óbito, de Sim. pessoas idosas que ficam em casas que não estão preparadas daí para essa questão de alteração climática, né? Sim, exatamente. Então, e a gente está pensando num período, né, de 50 anos, então, de vida útil mínima para as residências a partir da norma de desempenho. E a gente não está ainda projetando essas casas para o futuro, a gente está projetando elas com o clima do passado. Então, esses trabalhos, né, eles vêm aí mostrar para a gente a importância da gente interpolar os dados que a gente tem no passado para pensar, sim, no futuro e em como o usuário, e tentar aproximar a experiência do usuário no futuro, né, o máximo que a gente conseguir. Então, sim, essa interpolação, ela pode ser feita, e tem já linhas de pesquisa aí dentro da questão climática defendendo isso, né? Tem trabalhos internacionais e nacionais aqui já falando sobre isso, mas a gente ainda não sabe se isso vai entrar agora, né? Nessa revisão do mapa de desempenho. Acredito que não, acredito que ainda isso vai ficar para depois, mas é um assunto que está sendo discutido e muito provavelmente isso entre em algum momento, né, das análises. Por enquanto seria mais uma iniciativa própria, né? A gente considerar isso. Não tem nenhum documento nacional que fale para a gente considerar isso ainda. A gente consegue fazer, então, a partir da simulação computacional, as análises dos resultados com base em parâmetros já estabelecidos. Então, a gente está falando de considerar a norma de desempenho ou avaliar as estratégias de projeto pela NBR 1520. Ou, se a gente for analisar a eficiência energética, a gente vai utilizar o RTQR e o RTQC, né? Regulamento Técnico de Qualidade Residencial e Comercial. A gente consegue avaliar a eficiência energética, ou ainda com outros parâmetros, normas, enfim, certificações, né, nacionais e internacionais, parâmetros próprios visando eficiência, ou análises comparativas ainda, né, com sistema de referência, pegar uma casa que se considere que tem um bom desempenho e comparar essa nossa simulação com ela. Né. Entre outros aqui, né, eu só citei alguns exemplos. Então, falando um pouco mais
especificamente sobre a norma de desempenho, né? Vocês já tenham visto essa figura, né? Um fluxograma que mostra como a norma de desempenho fala e os seus requisitos, e como ela passa para o usuário classificar, para os engenheiros, né? Então, ela sugere uma avaliação aqui simplificada, né? Considerando as propriedades térmicas das paredes e cobertura. E no caso de não atender, fazer uma avaliação global, que seria uma avaliação por simulação. Na prática, acaba que a avaliação por simulação, às vezes, não passa por essa primeira etapa, né? Já acaba indo direto para ela, o que não é um problema, né, ao meu ver. Mas esse é o fluxo que a norma indica, né? E aí a gente tem alguns problemas nesse fluxo, né? Por exemplo, não se permite classificar desempenho intermediário ou superior para paredes, né? Então, quando a gente quer, por exemplo, atingir nível superior por motivos de venda, a gente acaba tendo que partir obrigatoriamente para a simulação, né? E aí, na parte 4, né, na parte de paredes, a norma fala, então, das propriedades das paredes, né, limitando transmitância e capacidade térmica. E a gente tem já diversos catálogos, né, da Caixa, do Inmetro, trazendo sistemas construtivos usualmente utilizados e suas propriedades. Então, a gente já pode classificar isso de uma forma até um pouco mais intuitiva, né, não precisa calcular um a um. A gente tem uma biblioteca já bem considerável disponível aí no site desses órgãos, né? E tem o Projet, até que eu gosto de falar desse projeto aqui, é um site que tem uma plataforma bem intuitiva também para pegar os sistemas e tem uma variedade bem considerável lá também. E a gente consegue justamente marcar também quais sistemas atendem já a norma, né? E a gente já vai fazendo alguns filtros. Então, é uma plataforma interativa, isso que é interessante, né? E a gente consegue classificar paredes, coberturas, janelas, enfim. Na parte de sistemas verticais, a norma também fala de uma área mínima de abertura para ventilação. E, ao meu ver, isso está mais vinculado à questão de saúde, qualidade do ar, do que desempenho térmico em si, né? Mas aí a gente está falando de uma área de ventilação em relação à área do piso dos ambientes de permanência prolongada, né? Que são as salas e dormitórios. E lembrando que quando a gente fala dessas áreas de ventilação, a gente deve considerar também o tipo de esquadria, né? Porque aí a gente tem que lembrar que não é 100% do vão da esquadria que vai ventilar. Então, a gente tem que fazer esse cálculo aí, considerando também a área de abertura efetiva para a ventilação do nosso tipo de esquadria. Na parte 5, aí a norma fala de coberturas, ela limita a transmitância térmica, né? E da mesma forma para paredes, nas coberturas a gente também já tem esses catálogos aí disponíveis para projetistas, enfim, profissionais do mercado, para utilizar. E no projeto também, da mesma forma aqui, né? Uma plataforma interativa que a gente consegue ver diversos e filtrar, né? Se a gente quer atender a norma de desempenho, enfim. E ainda a norma fala, então, da simulação computacional, né? Que a gente já falou um pouquinho ali antes, na parte 1, e ela traz esses requisitos, né? Comparando temperatura interna e externa, e considerando, então, o nosso zoneamento bioclimático brasileiro, né? E aí remetendo em diversos pontos para a NBR 15220, né? Então, conversando bastante. Na simulação da norma de desempenho, se considera a habitação como um todo, né? Então, a gente modela toda a edificação. Se analisa unidades habitacionais representativas, né? Então, se for um empreendimento muito grande, a gente vai selecionar unidades habitacionais para avaliar, que é a condição mais crítica do verão e mais crítica do inverno. E a gente analisa as cores de fachada. Se elas não estiverem definidas, a gente vai analisar em cor clara, média e escura, que é uma simplificação que a norma acabou fazendo para a questão de absortância das fachadas. A gente considera a localização geográfica ou a cidade mais próxima dentro da mesma zona, né, para a simulação, e adota os dados climáticos disponíveis para aquela cidade. A gente ainda usa a NBR 520 para alguns dados, né? E a norma também coloca essas condições de simulação aqui, né? Variando ventilação, sombreamento em algumas situações que o desempenho não tiver satisfatório. Ela considera que vai ter essa influência do usuário abrindo a janela ou não, ou sombreando uma parte da janela, né? Que são algumas condições que a norma passa, né?
e aplicando, né, esses requisitos aqui que eu tinha passado anteriormente, comparando picos de temperatura máxima no verão e mínimo no inverno, e comparando com as temperaturas externas, né, os picos também. E resumindo, então, na norma de desempenho, para a parte de desempenho térmico, na prática, há 2 métodos para classificação, simplificado e simulação, né? A norma ainda cita, muito brevemente, o método de medição, mas ele acaba sendo só informativo e tem até uma tendência que se retirar daquele trecho. Na prática, a gente acaba não utilizando aquele método. Então, o método simplificado, né, ele adota o cálculo de transmitância e capacidade de paredes internas e transmitância da cobertura, permitindo classificar esses sistemas. E a simulação, aí a gente adota já uma simulação, uma situação um pouco mais próxima da realidade, analisando o dia típico, né, de verão e inverno. Então, a gente simula para o ano inteiro, a gente roda a nossa certificação no ano inteiro, mas a gente só analisa um dia de verão e um dia de inverno. Então, a gente acaba não conseguindo ver, por esse método, o que é mais relevante em um determinado clima, né? A gente teria que partir de uma análise anual. E eu acho que isso também tem muito a ver com a questão do térmico, né? Acho que tem umas perguntas ali que o Jorge fez, que o Rodrigo também fez, né? Para a gente saber que se aquela casa, né, se aquela residência, apartamento tem um bom desempenho térmico, a gente não tem condições de fazer um ano de test drive, digamos assim, na residência, né? Para ver se ela está adequada ou não. Então, realmente, a simulação computacional é a grande ferramenta. E essa questão do dia típico é porque temos anos atípicos. Aliás, a gente não sabe mais o que é o normal, o que não é o normal em termos de ano. A gente sabe que tem um dia mais frio e tem os dias mais quentes, né? Não necessariamente o dia mais quente ocorre no período que a gente chama de verão, não necessariamente o dia mais frio ocorre no período que nós chamamos de inverno. Pode acontecer isso em determinados anos. Então, tudo é com base em projeções, né? São projeções que a gente faz. Pegamos um dia típico de inverno, de verão. A estatística do clima, né? Aí a estatística do clima que vai nos dizer ali, né? E tem alguns tratamentos ali para justamente evitar esses picos, né? Atípicos, enfim. Mas a simulação, como ela está hoje na norma de desempenho, ela considera, né, dias isolados, o que para algumas situações pode não ser bom, né? Algumas análises de projeto. Que o ideal seria a gente ter uma análise anual. Ainda em relação à simulação, né, ela não considera ganhos internos, então a gente não insere ocupação, não insere equipamentos, né, a gente considera a nossa edificação vazia, né, provavelmente porque se entende que vai ser entregue vazia para o cliente, mas a gente tem a ferramenta para isso, então por que a gente não considera esses ganhos, né? A ventilação natural ela é por simplificação, e essa é uma crítica um pouco forte também para a norma de desempenho, porque a gente está usando a Analytics Plus, que é uma ferramenta muito boa, e a gente está simplificando algumas coisas que não precisariam ser simplificadas. Então, a gente não considera, por exemplo, o efeito de ventilação pelas frestas, né, das janelas, portas, enfim, que daria para fazer, né? Então, por que simplificar isso, né? Por que não tentar considerar uma condição mais próxima da realidade? Acaba que a gente está usando, na verdade, uma grande ferramenta para fazer uma análise muito simples, né? Então, a gente pode desenvolver bastante isso. A norma Acho que precisamos, já recebi o recado aqui, desculpa, Paulo, nós precisamos encerrar mesmo agora, né? Não, tá nos últimos slides, tá? Mas... Não, acho que agora é mesmo encerrado, não tem mais últimos slides. Não tem mais tempo? Não, já tem os últimos slides. Eu acho que a gente pode fazer a chamada também para próximas lives, acho que pode ir passando enquanto eu me despeço ali do pessoal, né? Claro que a parte de desempenho térmico não se refere só à norma, né? Mas a gente podia estender bem mais essa conversa. E vamos deixar o convite também para as próximas lives, particularmente ali, nós vamos ter de acústico e lumínico também, e temos o curso daí do Energy Plus, que vai ser online, né? Vai ser todo online. Deve estar ali no Face, o link para o curso também. Esse aí, tá aí. Acho que agradecemos... Eu passei aqui os últimos slides, né? Para quem quiser dar uma olhada, falar um pouco da revisão da norma também, né? O que a gente presta de serviço no Instituto. E aqui o convite também para o curso, né? Já aproveitando para falar também das próximas lives aí, né? Quem está acompanhando. Próxima quarta-feira, na próxima sexta-feira já temos algumas programadas, né? Aqui as referências do material, quem quiser dar mais uma olhada.
Muito bom, Paulo, Maria Fernanda, perfeito, muito obrigado aí pelo conhecimento hoje. Já convidando o pessoal para seguir lá o perfil no Instagram do ITT Performance, que, enfim, vai se renovando com conteúdos, o curso, dando informações. Nós vamos deixar também, essa live foi gravada, vamos deixar o link lá para quem não pôde assistir lá com mais calma. Né? E só para encerrar, então, Maria Fernanda, esse tema temos no mestrado profissional de arquitetura para quem quer se especializar mais nesse tema? Temos sim, tem o Matheus Ribeiro, está fazendo nessa parte de conforto térmico e sistemas passivos. A Kerstin está fazendo especificamente sobre condensação. Vejam, quem é que não tem esse problema, né? Aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de repente começar a verter água das paredes, né? Da escadaria. Temos, e também vai começar uma disciplina que vai ser toda online da parte de desempenho térmico. Entrem em contato, nos sigam ali no Insta, no Face, que a gente vai colocar as informações. Lá no mestrado profissional em arquitetura e urbanismo da Unicinos. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Até a próxima. As lives é do ITT. Quarta tem mais. Quarta é de guarda-corpo. Sexta é de incêndio. Segunda volta o acústico. E assim vai indo. Segunda, quarta e sexta nós vamos ter aí por umas 2 semanas algumas lives sobre desempenho. Muito bom, Maria Fernanda, Paulo. Obrigado. Valeu. Valeu, Obrigado, gente. Paulo.